Pessoal, dando prosseguimento ao estudo de casos dos 110 lotes com pedido de financiamento para toda a infra desses 110 lotes e construção de 110 casas no empreendimento Minha Casa Minha Vida, com recursos via Geric e apoio à produção, empreendimento a mercado, ok? Para venda. Se você está buscando vídeos, buscando informações sobre empreendimentos RIS, HIS, habitações de interesse social, aqui no canal a gente tem também vários outros vídeos que tem também como foco esse produto, tá? Construção de casas sobre lotes individuais. Só que lá são empreendimentos para doação, que são executados via contratos originados por licitação, por chamamento público, tem normativos, né, diferentes, as portarias, né, do Ministério das Cidades, lá de 2023, depois a gente teve alterações em 2025, mas né, lá o objetivo lá é doar, não é vender. Né? Nesse caso aqui são empreendimentos de casas isoladas sobre lotes, com a Caixa financiando toda a infraestrutura do loteamento e a construção das casas, porém para a venda, ok? Então são produtos, são empreendimentos que a gente chama de a mercado, a FRE é outra. Né? A FRE, ficha resumo de empreendimento, ela tem um outro formato, ela é a FRE para mercado, ela é mais simples. Tá? Esse contrato aqui, ele gerado, né, firmado junto à Target, eu fiz para essa empresa já vários outros empreendimentos, nesse caso aqui, projeto de terraplenagem, pavimentação e drenagem. Esse aqui é o projeto de drenagem. Precisa ser apresentado para a Caixa? Sim, todos eles precisam ser apresentados para a Caixa. Água potável, esgotamento sanitário ou solução para o esgotamento sanitário, né, quando a cidade não tem rede, quando o bairro lá não tem rede, né, para receber a interligação. Pavimentação elétrica, né, luz e força. Água potável, acessibilidade. Fizemos aqui vários projetos de acessibilidade no ano passado e alguns esse ano, 2026. Esse aqui, nesse contrato, a gente fez o projeto de drenagem, terraplenagem e pavimentação. Esse aqui é o nosso projeto, nosso padrão. Eu forneço todo o estrutural aqui também para as peças, para os dispositivos, tá? Boca de lobo, grelha, sarjeta, posto de visita, caixa de inspeção. Tá? O objetivo não é mostrar a tecnicidade do projeto. Tá? Estou mostrando para vocês aqui só para vocês terem uma ideia como que é um projeto desse, né? O trabalho que ele dá e o requerimento da Target, da Caixa em termos de detalhamento. Tá? É assim que a gente faz, esse aqui é o nosso padrão. Para que a gente precisa fazer isso aqui? A Caixa te exige, né, no orçamento, todo um quantitativo. Aqui é a parte de drenagem, tá? Na planilha. Aqui em cima tem água potável, a gente tem de esgoto. Esse orçamento analítico aqui de infraestrutura para todo o loteamento, tá? Aqui já tem ele em PDF, todo o loteamento. Né? Aqui em CAD, ó, é esse loteamento aqui, ó, né? Todo ele precisa ter o orçamento feito em detalhe, na forma analítica. Lá na FRE você tem lá a aba para fazer o orçamento analítico de infraestrutura. Né? Para esse produto aqui, esse modelo de empreendimento, precisa-se obrigatoriamente fazer o orçamento de infra no formato analítico. Eu vou apresentar para vocês aqui neste vídeo os critérios que nós usamos para fazer projeto, já mostrei para vocês, mas para fazer o orçamento da parte de drenagem, a qual vai ser apresentado para a Caixa. Tá? Nos próximos vídeos, com relação, sempre referenciando esse empreendimento aqui, a gente tem centenas de outros que vão ser colocados aí no canal, tá? Mas esse aqui, ó, eu vou apresentar nesse vídeo somente o orçamento e o critério de cálculo de rede e de quantitativo e de preço unitário para a parte de drenagem em 10 minutos. E nos próximos eu vou fazer a mesma coisa, porém para a parte de água potável, né, para a parte de esgoto, para a parte de elétrica, para a parte de pavimentação e etc. Ok? Por que é importante vocês, empresários, atentarem para isso aqui? Isso aqui é a maior fonte de devolutivo. Né?
é a maior fonte de negativa definitiva por parte da Caixa. O cara não acerta o orçamento. Ele não tem ideia de que você precisa colocar esse número aqui, que é o número da composição de sinapse. Esse quantitativo que está aqui, ó, ele precisa ter uma memória de cálculo. Isso aqui, por exemplo, escavação. Tem que ter uma memória de cálculo para você apresentar para a Caixa por que você vai cobrar da Caixa 3.193,82 metros cúbicos a um preço de R$ 5,53 por metro cúbico. Se você fizer errado ou não fizer, você vai ter um empreendimento negado. E não entende por quê, né? Vocês aí que são empresários mais experimentados, né? Vocês sabem como é que funciona. Se você já está produzindo para a Caixa esse produto aqui, você já entendeu como é que funciona o baile, né? Agora, o empresário novo, aquele cara que ele tem empresa já rodando há muito tempo, bem sucedido, mas não opera com a Caixa e quer agora entrar para a Caixa, né? Ele às vezes acha isso aqui muito complicado e tal. Gente, mas é muito simples. Então, vocês empresários, vocês que já mais experimentados, você já sabe disso. Mas você que está começando, você que é um cara que tem empresa, que está querendo mexer com a Caixa, você tem que pegar isso aqui e passar para alguém que entende. Então, o seu negócio não é calcular esses quantitativos aqui, ó, inserir preço, buscar a composição. O seu negócio é vender e fazer obra. A gente chama de core business, né? O seu core business, onde você tem que ficar muito bom em fazer, né, é vender e produzir. Produzir atendendo a toda a rotina de sistema de qualidade exigido para esse produto que está lá no PBQPH. Isso aí já te dá um trabalho que você precisa ficar bom nisso. Isso aqui, projeto, consultoria, né, acompanhamento físico financeiro, gerenciamento, né, a gente faz muito isso aqui, um aconselhamento financeiro, né, para esses contratos que têm uma exigência maior, né, a gente faz, isso aí você tem que terceirizar. Isso aí não é o coração do seu negócio, não é o core business, não é o que te faz ganhar dinheiro. Isso aqui são os periféricos. E você precisa colocar na mão de quem entende. Né? Porque senão você não vai ter um empreendimento aprovado na Caixa e vai gastar o seu dinheiro lá pagando taxa. Trabalhar com a Caixa é muito bom, gente, muito bom. A Caixa não te cobra juro do dinheiro que vai para o seu caixa. Quem paga o juro é o cliente. Onde que você vai arrumar um capital de giro desse? Sem juro? Onde que vocês vão arrumar isso, gente? Quem paga o juro para a Caixa e o financiamento é o cliente que compra de você. Tá? Você tem que ter a capacidade de gerar bons empreendimentos que geram para a Caixa, né, uma garantia da operação. Né? Depois você vai embora fazer outro empreendimento, né, a relação ali de 30 anos a relação financeira de 30 anos ali fica entre quem comprou e o banco. Né? Você vai fazer outros empreendimentos, você vai tocar a sua vida. Né? Mas o que fica depois da sua saída é a garantia na forma do imóvel. Né? Por isso que você tem que fazer ele bem feito, né? Atendendo a norma técnica de qualidade. Né? E o sujeito que comprou tem que pagar para o banco. Né? A casa tem que durar, resumindo, a casa tem que durar, nesse caso aqui, ela tem que durar pelo menos o prazo do financiamento, correto? Por isso que exigiu de você uma construção com qualidade. Resumindo novamente, o seu foco tem que ser na obra, tá? E na venda, naturalmente, né? Terceirize isso aqui com alguém. Ok? Aqui então, ó, isso aqui já é o orçamento analítico, tá? Isso aqui vai lá para, isso aqui é a FRE, tá? Eu calculei separado para não carregar muito documento lá. Mas isso aqui, ó, é a FRE na parte de orçamento analítico de infra, tá bom? Ok? Aqui a gente coloca então item a item. Referência de composição, a base SINAP está aqui, a unidade da quantidade está aqui, ó, do quantitativo do serviço. Aqui a quantidade e aqui o valor unitário, tá? Vou multiplicando um ao outro, depois somando, a gente tem o custo. Ok? Como que eu calculo esses quantitativos aqui? Nunca tive nenhuma negativa da Caixa com relação ao quantitativo, tá? Como que eu calculo? Ó? Aqui, ó. É o meu processo de cálculo de redes. Tá? Eu faço projeto de infraestrutura há muito tempo. Essa aqui é a minha planilha proprietária. Tá? Eu não uso, eu uso Civil 3D, eventualmente, para fazer projeto, né? E o AutoCAD, né? Como o TopoCAD 2000, outros programinhos, e para a gente fazer desenho, para fazer cálculo hidráulico, né? A gente tem que usar uma matemática, uma engenharia, né?
E aqui a gente tem toda ela. Aqui, ó, eu calculo isso aqui, eu mando para a Caixa para justificar por que que tem tantos BLs, bocas de lobo, por que eu estou cobrando deles 11 postos de visita, porque a necessidade, com base de norma, são distanciamentos no máximo de 70 metros, quando a velocidade é muito grande, você tem que fazer um boca de lobo maior, você tem que fazer um posto de visita maior, etc. Então a gente precisa justificar, tá? Resumindo, aqui tem declividade, tem tipo de tubo, tem rugosidade, velocidade, volume de chuva, escoamento, a gente calcula a vazão, né, por trecho, por bacia, para chegar lá no finalmente no cálculo do diâmetro do tubo. Então, se você vai mostrar para a Caixa que você vai colocar um tubo de 400 milímetros, você tem que mostrar para eles por que você vai colocar um de 400. Se você vai colocar um tubo de 1 metro de diâmetro, você tem que justificar para um banco que vai te dar o dinheiro, né, que vai pagar para fazer a obra, por que você está usando aquele tubo. Esse aqui é o processo matemático que nós, engenheiros, sabemos fazer. Lá na Caixa tem um engenheiro que vai utilizar isso aqui para poder calcular a referência. Tá? Então aqui a gente calcula a parte geométrica da rede de drenagem. Tá? E aqui depois, ó, eu calculo os quantitativos de tudo, tá? Locação, escavação, lastro de fundo de vala. Aqui está toda a rede que eu calculei, ó. Tá o tubo, a especificação do tubo, o diâmetro do tubo, o diâmetro do PV, a profundidade do posto de visita de montante, de jusante, a escavação por faixa, ó. A partir daqui, ó, já precisa ter escoramento, regularização de fundo de vala, lastro mais envoltória, tudo isso aqui que está aqui, ó, são serviços que estão lá na planilha de orçamento, ok? Tudo isso aqui está lá na planilha de orçamento. Então é essa memória aqui, ó, que eu mando para a Caixa Econômica Federal, ok? Então aqui com esse documento, ó, com esse aqui, ó, eu calculo a geometria hidráulica da rede, ok? Eu calculo a hidráulica, com base na hidráulica eu calculo a geometria. Aqui eu calculo a quantidade de serviços necessários para eu colocar aquela rede que eu calculei funcionando, gero os quantitativos e coloco na planilha de orçamento. E esses quantitativos que estão aqui foram calculados lá daquela forma. Depois eu vou e busco custo a custo unitário no SINAP e monto o orçamento e mando para a Caixa. Nunca tive nenhuma negativa lá de orçamento meu. Esses custos que estão aqui nesta planilha aqui, ó, planilha de orçamento analítico de infra, eles vão para a FRE que eu havia fechado. Eu vou abrir para vocês verem a FRE aqui, ó. Vou ver se é essa aqui mesmo. Não, essa aqui é a versão anterior. Vou fechar. Eu vou mostrar para vocês então a FRE que eu utilizei para mandar para a Caixa aqui, ó. 1 dos 5, ó. Eu revisei essa FRE agora há pouco, tirando os dados do cliente para não poder mostrar, né, dados sensíveis. Eu tirei tudo aqui, ó. A referência de custo de edificação está aqui, foi aprovada. E aqui embaixo, aqui, ó, 110 lotes. Aqui a gente tem os quantitativos, ó, diários. Aqui eu já deixei calculado aqui para a gente economizar tempo, ó. Custo de produção de cada casa, 97 mil. Custo de produção de cada lote, 23 mil. Os custos aqui de FRE, os não incidentes, ó. Isso aqui são custos que têm que ser bancados pela própria empresa construtora, não passíveis de financiamento. E aqui o resultado, ó. Ok? 2 e pouco, ó. Aqui eu vou tirar o BDI, ó. O BDI, na verdade, depois que você tirar a parte de tributação, né, fica aqui algo em torno de 12% fica para a empresa, né? Vou colocar um BDI então só de 8 aqui, ó, só para a gente fazer uma continha para a gente ver realmente o resultado, né? Aqui, ó, 27%. Ó. Isso aqui é o resultado, entre aspas, tá? Para a empresa, tá? E, eventualmente aqui nessa venda você tem uma comissão de corretor, você tem, caso opere pelo RET, você tem aqui uma redução aqui desse valor. Se caso aqui for RET, ó, isso aqui já não vale mais, isso aqui a gente tira, né? Teria só um ISSQN, salvo engano, se esse ISSQN seria cobrado no caso de uma empreitada. Assim, a empreitada de mão de obra e material, ela se caracteriza como uma
a prestação de serviços, né? Mas nesse caso aqui a empresa está construindo para venda. Nesse caso aqui não tem o ISSQN, é uma atividade imobiliária, é construção para venda de imóveis próprios. Tem financiamento, mas o financiamento vai para quem está comprando, né? Lá no caso dos empreendimentos Minha Casa Minha Vida, objeto do RIS, lá tem ISSQN, porque você está prestando serviços, né? Lá é também a Minha Casa Minha Vida, só que lá não é para venda, você está prestando serviços via contrato gerado por chamamento público ou por licitação, com financiamento caixa, mas você está prestando o serviço para uma Coab, para uma prefeitura. Então você está prestando serviço, o imóvel não é seu. Você está fazendo RIS, mas não é seu. Né? Tem uma outra modalidade também, onde você escolhe terreno, propõe, né, a solução técnica toda, né, casa, infra, né, coloca tudo na planilha, né, mas o imóvel ainda não é seu, não é empreendimento privado para venda, né, você está prestando serviço. Isso eu tenho que ver mesmo lá no normativo, no Código Tributário, né, como é que está sendo enquadrado, né, se paga ISSQN, se isso aí está suspenso para esse tipo de produto que é de interesse social, né? Tem toda uma parte tributária que precisa ser estudada e você sabe que tributação no Brasil é uma coisa meio melindrosa. Ok, pessoal? Então esse aqui é empreendimento de 110 unidades para venda. Eu mostrei para vocês aqui nesse vídeo o meu processo de projeto, cálculo de quantitativos e orçamento da parte de drenagem, tá? Aqui a Target fez o projeto de drenagem, fez o cálculo da rede, o desenho, o cálculo de quantitativos, o orçamento, e a gente colocou aqui na frente. Nos próximos vídeos aqui, com base nesse empreendimento, com referência a esse empreendimento, eu vou mostrar para vocês o mesmo processo, mostrando, porém, a parte de esgotamento sanitário, ok?